gostosa a fase de latência. E aí vem um período turbulento, né? Aí, aos 11 anos aproximadamente, quando o ser humano entra na puberdade, começa uma fase difícil que, segundo a psicologia, tem idade para começar, mas não tem para terminar, né? Ou seja, deveria ser, a adolescência deveria começar aos 11 e terminar por volta dos 19. A partir daí já são jovens adultos. Por quê? O que é que determina o início da puberdade, da adolescência? A alteração hormonal física, anatômica. Começa no menino o testículo aumentar o tamanho, a produção de hormônio masculino e muda o corpo. Nossa, fala fino, fala grosso, vai, né? A musculatura, os braços ficam maiores do que o normal, começa a derrubar tudo, fica desastrado, né? Porque derruba coisa, não tem muito controle motor. E as meninas, né, começam a mudar o corpo, o peito, enfim. E quando é que termina a adolescência? Quando surge a maturidade. Quando é que surge a maturidade no ser humano? Quando ele tem condição de ter juízo crítico, de assumir as consequências dos seus atos. Para ele fazer isso, o ser humano tem que ter pronto uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é o local do juízo crítico, que no ser humano ele fica pronto por volta dos 18, 19 até 21 anos. Ou seja, quando o córtex pré-frontal está pronto, o sujeito tem o juízo crítico, ele tem condição de assumir as consequências dos seus atos, é um sujeito maduro, é um jovem adulto. O problema é que mesmo com o córtex pré-frontal talvez anatomicamente formado, nós não temos o processo de maturidade pronto, antecipado hoje. Então nós temos adolescentes com 25, 30, 35, 45, né? Adolescentão de 40 anos, com um carro, dando racha na rua, bebendo, dirigindo de porre e colecionando menininhas, enfim. Percebe? Então, isso marca as fases. Assim o ser humano se desenvolve. Muito bem. Ele tem processos biológicos naturais? Tem. Processos psicológicos naturais? Tem. Agora, qual é o nosso papel como educadores no acompanhamento dessas fases? Bom, aí, gente, nós temos que entender o seguinte. O primeiro ponto importante que eu devo me preocupar é com a afetividade do meu filho. O que é que vai o tornar um ser humano saudável? Ok? Se ele tem funcionante a capacidade de viver a afetividade dele. Então veja bem, por que eu vou começar pela afetividade? Porque ela é a dinâmica mais profunda do ser humano. Ao mesmo tempo que ela é profunda, ela é complexa. Por quê? Porque a gente experimenta no momento em que um ser humano se liga a outro. Surge a possibilidade da afetividade, de uma vida afetiva. O ser humano não nasceu para viver sozinho, ele é um ser sociável, é um ser afetivo. Por que eu começo pela afetividade? Porque é a dinâmica mais complicada na vida do ser humano. É ela que causa um monte de rolo que a gente tem em casa, no trabalho, com as pessoas, né? Então, dizia um certo conferencista uma vez: onde há seres humanos, há sinais de humanidade. Então, tem briga, tem encrenca, tem rolo, porque tem gente, né? E isso é fruto da afetividade. Então vamos lá, vamos entender como é que surge a afetividade. Então, relembrar um pouquinho da biologia. Na primeira palestra eu falei um pouco disso. Você tem aqui o cérebro humano. A afetividade, ela está relacionada a uma área no centro do cérebro, onde nós temos tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdalas cerebrais, o corpo caloso que une as duas metades do cérebro. Essa região do centro do cérebro tem aqui o cerebelo,
o córtex, né, cerebral, e no centro, no meio, onde está unidos as duas metades, eu tenho essa estrutura: hipotálamo, hipocampo, tálamo e as amígdalas cerebrais. Aqui, o conjunto dessas estruturas forma o que eu chamo de sistema límbico. Essa porção do nosso cérebro, ela se forma aos 45 dias de vida fetal. Olha só, ocorreu a fecundação, 45 dias depois, o sistema límbico já está formado. E começa a funcionar. E sabe qual é a primeira emoção que o ser humano tem? Para decepcionar os mais românticos, não é o amor. Já tinha gente piscando assim, né? Não é o amor. Sabe qual é a primeira emoção necessária para proteger o animal? O medo. O medo. Ok? Então o medo tem a ver com o amor? Sim. Só surge o amor depois que surgiu o medo. Nossa, coisa complicada. Vamos lá. Então, tá claro o que é o sistema límbico? É a única porção do cérebro humano que faz conexões com todos os órgãos do nosso corpo. E o sistema límbico é a área da emoção. Daniel Goleman detalhou, estudou a fundo isso aí para falar da inteligência emocional. Então, pera lá, se o sistema límbico é a região da emoção e é a única porção do cérebro ligada com conexões com todos os órgãos, então eu posso somatizar realmente no meu fígado uma questão emocional, no meu estômago uma gastrite nervosa, na minha pele uma urticária, uma alergia ou um câncer. Sim. Entende? Muito bem. Agora vamos entender o seguinte: qual que é a função do sistema límbico então? Está ligado à memória, é o centro das emoções e influencia no comportamento. De maneira geral, o sistema límbico é responsável pela proteção do sujeito, porque é o centro onde origina o medo. E o que protege o ser humano? O medo. Quando o sistema límbico está funcionante, a estimulação das amígdalas cerebrais vão fazer o sistema límbico funcionar bem. Funcionando bem, o que vai causar no indivíduo? Ansiedade e medo. Ok? Quando o sistema límbico não está funcionando, a lesão das amígdalas cerebrais, por exemplo, a disfunção dela, vai causar não uma ansiedade, mas uma docilidade. Aí a parte instintiva primitiva vem à tona, fica hipersexualizado e sem noção de medo, sem noção de perigo. Ok? Esse é o quadro típico do psicopata. Aquele sujeito que, armado, pula o muro, entra numa casa, sabendo que pode ter gente, o dono, que pode ter uma arma, ok? Que ele pode levar um tiro, tem câmeras, vai chegar a polícia, a adrenalina, ele entra, rouba, mata, coloca o revólver e sai na boa. Se você fosse tentar ser criminoso, você ia sair assim, acabou de matar, agora deixa eu ir embora daqui, dispara o seu coração, não é isso? E você abre a porta tremendo, e você encontra o porteiro na guarita, ele fala, tudo bem, você tudo bem, né? Você já está desesperado, com medo de ele me descobrir. O psicopata não, tudo bem, sai frio. Por que ele consegue agir friamente? Porque ele não tem medo, não tem noção do medo nem do perigo, ok? Porque o sistema límbico dele não está funcionando. Aí você tem uma Suzane Richthofen que mata o pai e a mãe e vai para o motel com o namorado, que é a boa. Ok? Tá certo? Gente, então, tá claro a função do sistema límbico? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Vamos entender a dinâmica do afeto. Por que eu falei do sistema límbico? Porque daí vem o afeto. O afeto é o quê? É o equilíbrio entre os sentimentos de presença e de ausência, de amor e de medo.
Então olha só, na ausência do ser amado, o que a gente sente? É o amor. Então ele viajou a trabalho, uma semana fora, eu ligo na terça, oi amor, tô bem, que saudade, quando é que você vem? Não sei o que, puxa, vou fazer aquele doce que você gosta no sábado, não sei o que. Aí o amor volta na sexta-noite, né? E no sábado, de fato, na hora do almoço tem o doce gostoso. Mas aí à tarde, ela já, né, reclama de algumas coisas. Aí no domingo eu sou folgado, você não vai me ajudar aqui? Bom, e na segunda-feira estão quebrando pau os dois. Sabe por quê? Porque na ausência do ser amado, o que eu sinto é amor. Mas na presença do ser amado, o amor vai ter a mesma intensidade da raiva, dos ciúmes, do medo de perder. Que engraçado, então é por isso que com quem eu mais brigo é com quem eu mais amo. Pois é, que coisa estranha, né? A gente, nossa, fico com tanta saudade, quando chega começa a brigar. Que coisa louca que é o ser humano. Isso é afetividade, tá certo? Por quê? Porque o amor tem a mesma intensidade do medo da perda. Se não há medo da perda, não é amor. Ok? É uma diferença. Então olha só, para entender melhor isso aqui, nós vamos olhar quando é que nasce, quando é que essa parte, embora o sistema límbico é formado aos 45 dias de vida fetal, e o medo surge aí, mas o amor não. O amor ele vai demorando para começar a atuar. O medo surge primeiro, mas o filhote humano até os 3 anos, não é que ele ama a mamãe ou ele ama o papai, é a questão de sobrevivência. Ele é um parasita. A definição biológica de um parasita é um ser que vive às custas do outro, prejudicando-o. Alguns estendem a atividade parasitária até os 25, 30, né? Tudo bem. Mas veja, a definição de parasita é essa. E o filhote humano, se ele não fizer uma atividade parasitária, ele não sobrevive. Porque é o filhote mais vulnerável. Uma égua dá cria, o potrinho cai em pé e sai andando, né? O filhote humano, quando ele nasce, se a mãe não bota o peito na boca e estimula a sucção, ele morre de fome do lado do peito. Nem deglutir ele sabe, né? Então olha a dependência, ele precisa sugar, parasitar. Sinônimo de filho é pedidos, solicitações, ok? Sinônimo de pais é ofertas, doações, e pronto, para a vida inteira, ok? Mas na fase inicial, para esse filhote sobreviver, ele precisa sugar, parasitar. Então, é uma necessidade de sobrevivência. Só aos 3 anos, na fase fálica, é que vai surgir o amor. O amor é um instinto de presença. Mamãe, você vai voltar? Você vai vir me buscar? Começa a ter medo de te perder. Opa, começa a surgir o amor. A afetividade surge na fase fálica. Tá certo? É o medo. Mas como que é a forma de amor que a criança apresenta aí, que o ser humano apresenta primeira? É o medo da perda. Da perda do cuidador. Tá? E esse movimento entre na presença eu sinto raiva, na ausência eu sinto amor, na presença eu sinto raiva. Isso começa a formar o que nós chamamos o saudável movimento da neurose, que é o medo da perda, que me leva a ter raiva, eu brigo, depois eu fico arrependido, sinto a culpa, vou fazer a reparação, tá tudo bem, eu relaxo, daí eu brigo de novo e o negócio vai, né? Winnicott, que foi um pediatra que depois se torna um grande psicanalista, Winnicott, ele diz o seguinte, ele cria o famoso tripé neurótico. Ele usa a afirmação de Freud que dizia, a neurose é a luta contra a perversão. Para você não ser psicopata, você tem que ser neurótico. Credo. Não tem jeito de ser normal? Não existe gente normal. Todos nós somos meio normóticos. Meio normais e meio neuróticos. Se eu for totalmente normal, não tiver neurose, eu viro um psicopata. Que coisa louca, né?
Freud diz isso, a neurose é a luta contra a perversão. A neurose é a luta para eu não ser psicopata. Porque o que é neurose? Vamos entender. É essa coisa estranha, que eu só posso dizer que eu amo alguém quando eu começo a ter medo de perder. Eu só sei que eu amo alguém na ausência. Se eu fiquei longe, não me fez falta, então eu não amo. Mas se eu fiquei longe, nossa, que aperto, que falta me faz, então eu amo, né? Ou seja, o medo da perda me leva a ter raiva. E aí a raiva me leva à agressividade. Eu brigo com quem eu mais amo. Às vezes é sem motivo, mas eu estou brigando. E aí essa agressividade depois me leva a sentir culpado. E a culpa possibilita que eu repare. Me arrependo, sinto a culpa, me arrependo, reparo, restabelece a relação afetiva, depois eu brigo de novo, aí fico com raiva, agrido, depois eu me arrependo, sinto culpa, peço perdão, desculpa, choro, abraço, beijo, depois a gente faz as pazes, fica no off, depois briga de novo, fico com raiva, quero que você morra, né? Tá com um negócio na cabeça, e assim vai. Que coisa estranha é a neurose. O tripé neurótico do sujeito saudável é esse: medo, raiva, culpa. O que acontece com o psicopata? Ele vai da raiva, pode ter medo, não é comum, e tem a raiva e age no nome da raiva, mas não sente a culpa. Então, outro dia vocês viram na televisão, o cara que entrou numa loja lá numa conveniência, roubou, aí o faxineiro, tô morrendo de medo no canto, não vai fazer mal para ninguém. O cara vai lá e mata o cara na frente da câmera e vai embora. Por que matar o faxineiro que não estava nem armado, nem ia fazer mal para ninguém? Né? Mata e vai embora. E depois dá uma risada. Esse cara ficou sem dormir essa noite, se ele não foi preso, né? Por quê? Ele sente culpa? Não. Não sente a culpa. Tá? Gente, meio pesado essa primeira parte da aula, mas era necessário. Tá claro isso aqui? Entenderam o tripé neurótico? Por que você briga com o seu marido, você briga com o seu esposo, faz um forfé e depois dorme de cara lavada um pro outro, de bunda, no dia seguinte estão se beijando, faz as pazes e tá tudo de novo? É assim. Que coisa estranha, né? Ama seu filho? Por que você briga tanto com ele então? De ação. Aquela coisinha linda, né? Só porque ele é adolescente, está perturbando o seu sossego, né? Então, gente, Winnicott dizia o seguinte: a ausência dos limites. Agora estamos começando o nosso... Passou a introdução, estamos entrando no nosso tema principal. Tá? Winnicott diz: a ausência dos limites. E o que é que são limites, segundo Winnicott? Cuidados parentais. Durante os 2 anos de vida em diante, ou seja, após ali a fase oral, quando a criança já começa a ter a identidade, então a falta de limites aí vai evitar o surgimento da raiva. Eu não coloco limite, eu faço tudo que a criança quer. Então eu não permito que ela sinta raiva. Não tendo raiva, ela não vai agredir, não vai sentir culpa. Eu estou impedindo que o tripé neurótico funcione. Sem a proteção do tripé neurótico, segundo Winnicott, raiva, medo, culpa, o prazer na relação comum não vai ser o prazer da conquista, do saber esperar, de me frustrar, que porcaria, não posso ter agora, aí vou esperar e depois eu vou ter, eu vou curtir isso que eu esperei. Não, não vai ser o prazer da conquista, mas vai ser o prazer de causar dano, o prazer narcísico, que leva a criança, o adolescente a não valorizar nada que ele ganhou. Mas meu pai me deu tudo, por isso que eu não valorizo. Mas meu pai fez tudo que eu sempre quis, por isso que eu tenho raiva dele. Mas que ingratidão! Ele é justamente ingrato porque não se frustrou, porque não teve limite. Eu não humanizei ele. Entende? Olha só, podendo evoluir para uma falta fundamental de vida afetiva e desejo de apego, ou seja, para uma psicopatia. Percebeu como o melhor presente que você pode dar para o seu filho é limite.
que essa ideia de eu fui pobre, eu sofri muito, eu quero dar para meu filho tudo que eu não tive, então eu dou tudo que ele quer, é a pior coisa que eu estou fazendo para o meu filho. Porque dar tudo que ele quer, ele não vai se frustrar, ele não vai ouvir não vai saber a sentir raiva por não conseguir algo, não vai ter o prazer da conquista. Sabe o que é o prazer da conquista? Aquilo que acontecia com a gente na época de Páscoa, que a sua mãe comprava de propósito, né, ovo de Páscoa um mês antes e guardava lá no lugarzinho para você ver, e você só podia comer no dia de Páscoa. Você ficava esperando um mês, você cheirava, passava, ficava cheirando, lambia o pacote, né? Aí fazer o quê? E na véspera, mãe, já é amanhã. Não, amanhã cedo, dia de Páscoa. Por que não escondia, falava que era o coelhinho, para poder, né, criar pelo menos uma esperança? Não, eu que vou comprar para você, está aqui, dia de Páscoa você come. Mas também quando chegava o dia de Páscoa, eu acordava às 5 da manhã, e você abria, você não desembrulhava, você rasgava no dente o papel, e você comia deliciosamente um ovo de chocolate, que não era nem garoto, nem lacta, era aquele com mais gosto de hidrogenado, né? Gordura hidrogenada que outra coisa, mas era delicioso. E agora, eu contei para vocês no ano passado, eu tenho um amigo que trabalha na Arcor, né? Arcor. E a média no ano passado, de que a criança brasileira, a média, cada criança brasileira ganhou 13 ovos de Páscoa. Uma média. Por quê? Porque eles montam no supermercado 2 meses antes, e toda a compra, a criança quer um, e a mãe não suporta a manha, não suporta o escândalo no mercado. Eu quero ovo de Páscoa, a mãe não suporta. Toma, compra, vai, tomara que você engasgue. Me dá sossego. Né? Então, ela não consegue pôr o limite e deixar a criança se frustrar e trabalhar a sua frustração, a sua raiva. E ela não vai ter prazer na conquista de saber esperar. Ela vai ter o prazer de eu quero mais agora, eu quero outro. Mas eu te dei, não valorizo. É o prazer narcísico. Entende? Lembra que eu contei para você aquela historinha nazista que eu fiz com a minha filha com 4 anos? Que eu fui no Paraguai com a minha esposa, numa loja de brinquedo, comprei uns brinquedos do ano todo, do Dia das Crianças, da paz, de tudo. E voltei com a sacola, ela escolheu tudo. Ai, que legal, papai. E eu botei em cima do guarda-roupa dela, desempacotada para ela ver os pacotes, e fui dando um cada vez. O de Páscoa, o dia da Páscoa, o dia das crianças, do aniversário. Eu suportei 3 semanas de uma manha infernal. Porque eu quero, nós não combinamos lá na loja. Esse aqui é do teu aniversário. No teu aniversário você ganha. Esse aqui é do Natal. No Natal você ganha. Passou 3 meses, ela conseguiu dominar-se e soube esperar. Mas a cada presente, é amanhã, papai, que vai ser, é amanhã, que o olhinho brilhava olhando em cima do guarda-roupa, né? O prazer da conquista. Doeu? Claro que doeu. Foi difícil suportar o início? Foi difícil. Mas a vida não vai dar tudo o que ela quiser na hora que ela quiser. Saber esperar, saber trabalhar uma perda, uma ausência, é colocar limite. Entende? Então, tá claro, gente, o que é a humanização?